Primeiramente, é importante saberes que não tem tempo predeterminado para assumires que tal atividade tornou-se um hábito. Podem ser 30, 60 ou 180 dias e ainda assim não ter se tornado um hábito. Eu, pessoalmente, assumo que já tornou-se um hábito quando eu sinto falta de fazer tal atividade na altura em que eu determinei para fazer e não faço. Ao longo de 2 anos, eu tenho trabalhado no desenvolvimento de 3 hábitos que são da leitura, hidratação constante e prática de exercícios físicos. Nesse vídeo, eu pretendo partilhar um pouco convosco de como tem sido a minha jornada e de que estratégias eu tenho implementado de maneiras que me ajudem a manter consistente nessa minha jornada de desenvolvimento desses hábitos. Começarei pelo hábito de hidratação constante, porque as estratégias para desenvolvê-lo são muito simples e muito práticas. A primeira coisa que eu tive que entender em relação ao desenvolvimento de hábitos é que o ambiente em que nós estamos inseridos, o meio em que nós estamos inseridos, influencia diretamente sobre nossos comportamentos e nossos hábitos. Então, uma vez que eu percebi isso, a primeira estratégia que eu implementei foi deixar um recipiente que contivesse água ao meu alcance, de maneiras que caso eu passasse dessa tal zona, seja na sala, seja no quarto, e eu pudesse ver água, independentemente de eu estar ou não com sede, me fazia sentir a necessidade de beber água, de maneiras que eu completasse a minha meta diária de quantidade de água por beber. Houveram dias que passavam sem fazê-lo, houveram sim, mas é importante tu perceberes que quando tu falhares, em vez de tu ficares a se preocupar com o teu erro, tu tens que preocupar-se em como vais fazer para poder melhorar. Nesse caso, no dia seguinte, voltava à minha rotina normal, de maneiras que eu deixava água ao meu alcance e beber até completar a minha meta diária. Em relação ao hábito da leitura, esse é um hábito ou foi muito difícil, porque para pegar um livro, começar a ler, deixar de ver vídeos, sei lá, no Instagram, TikTok, YouTube Shorts, era difícil, porque inicialmente tu não sentes nenhum prazer com a leitura, ou melhor, não produz-te doses de dopamina ou prazeres imediatos em relação a essas outras mídias sociais que te bombardeiam com inúmeros estímulos de dopamina. Determinei um intervalo de tempo de maneira que eu pudesse tentar me concentrar ao máximo possível com a leitura e depois voltar à minha rotina normal. E a melhor hora que eu vi que eu pudesse fazer isso era quando eu fosse me deitar. Então, eu tentava ir à cama um pouco mais cedo, de maneira que eu pudesse reservar 30 minutos para ler, de maneira a me concentrar muito mais nesse intervalo de 30 minutos. A primeira dificuldade que eu encarei foi a de me concentrar na leitura sem que pudesse ser influenciado ou pudessem aparecer pensamentos intrusivos. Mas aí surge a questão, o que são tais de pensamentos intrusivos? Suponhamos que tu esteja a fazer uma leitura e do nada eu começava a pensar, amanhã vou à escola, amanhã tenho que fazer trabalho X, amanhã tenho atividade X por fazer, amanhã tenho treinos, coisas do gênero. Já era basicamente isso que acontecia, eu não conseguia me focar absolutamente na leitura. Mas ainda assim, com essas dificuldades, eu tive que entender que a cada dia que eu fosse praticar, a me esforçar para ler, eu ia desenvolver hábitos, ia desenvolver habilidades de maneiras que eu pudesse me controlar ainda mais e poder alcançar o meu estado de flow mais rápido. O estado de flow é basicamente aquele estado em que nós nos encontramos de profunda concentração, que não haja nada exterior que nos possa fazer distrairmos daquilo que é o nosso objetivo. Então, o estado de flow é isso, não tem segredo. A outra dificuldade que eu encarei enquanto eu estava a desenvolver o hábito da leitura era de absorver aquela informação e mantê-la de maneiras que eu pudesse explicar para outra pessoa, por exemplo, o que eu posso ter aprendido com tal livro e que lição moral eu posso ter retirado de um certo capítulo que eu tenha lido. Então eu fui procurar um pouco de estratégias que pudessem me ajudar a captar informação, poder ler melhor, poder ler mais rápido, que até agora sou muito lento na leitura, infelizmente, mas não estou a procurar ler rápido, estou a procurar absorver a informação de maneiras que possa transmitir tal conhecimento para as outras pessoas. Mas ainda assim, a leitura não tinha se tornado um hábito para mim, porque eu poderia ficar um mês a ler todos os dias consistentemente, mas mal que chegasse a época de avaliações ou exame na faculdade, amputava completamente aquele que era o hábito do qual eu pretendia desenvolver, nesse caso o hábito da leitura. Mas é aquilo que eu estava a dizer no princípio, independentemente de eu ter sentido que falhei em prol do desenvolvimento do hábito da leitura e, por exemplo, eu tinha parado por causa dos exames, mas eu sempre criava mecanismos de voltar a procurar desenvolver tal hábito. Tu não podes ficar a te culpar pelas tuas falhas, tipo, em vez de ficar a te culpar por teres falhado, procure mecanismos de voltar a se focar naquilo que é o teu objetivo. Então, foi isso que eu fiz. Há uma técnica da qual eu falei num dos vídeos, nesse caso que é a técnica do Feynman. É uma técnica que vai te ajudar a aprender qualquer assunto por meio de explicação para as outras pessoas. Então,
Eu estudei um pouco a técnica de Feynman, porém eu não tenho explicado para as outras pessoas, mas isso pode ter motivado com que eu iniciasse a gravar vídeos, porque eu vi, uma vez que eu absorvi a informação dos livros, mas não tinham pessoas interessadas em ouvir ou a falar sobre os livros. E caso houvessem, eram poucas pessoas, então eu vi a gravação de vídeos como um tubo de escape ou maneira da qual eu pudesse transmitir o conhecimento do qual eu tinha absorvido com a leitura dos livros, de maneira que eu possa memorizar aquela informação por meio das minhas próprias palavras que eu teria transmitido para as outras pessoas. Então não posso assumir que esse hábito está 100% desenvolvido, é um hábito do qual ainda estou a trabalhar nele. E eu pessoalmente não sinto que estou realmente consistente na leitura. Estou a tentar desenvolver técnicas que me possam fazer absorver melhor a informação e ler mais rápido, de maneiras que eu possa ler mais livros e transmitir essa informação para as outras pessoas de maneira mais fácil. Porque eu posso aprender tal informação, mas não saber transmitir o tal conhecimento para as outras pessoas. Em relação ao desenvolvimento do hábito de praticar exercícios físicos, não foi muito difícil para mim. Primeiramente porque eu já gosto de praticar exercícios físicos, mas a minha maior dificuldade foi a de realizar exercícios físicos com peso livre ou peso do corpo, é o que eu quis dizer. Para mim era muito difícil ter que abaixar, começar a fazer flexões abdominais. Até hoje ainda é um pouco difícil, porque eu posso assumir que não tornou-se um hábito 100% desenvolvido e é importante eu ressaltar aqui que um hábito tu não pode assumir que já tenho esse hábito aqui e já está. Isso é uma grande mentira. O hábito desenvolves a cada dia que tu vais praticar. Então, relativamente ao desenvolvimento do hábito de prática de exercícios físicos, desenvolvi a mesma estratégia que apliquei para as outras duas atividades. Criei um ambiente em que eu determinei que é aqui onde eu vou praticar meus exercícios físicos. Caso eu usasse algum equipamento para poder me auxiliar na prática de exercícios físicos, eu criava condições de deixá-lo aí perto, para que caso chegasse a hora de eu realizar os exercícios físicos, de imediato eu fosse realizar. Tem dias que falho, sim, tem dias que falho. Para todos os hábitos dos quais eu estou a tentar desenvolver, tem tido dias dos quais eu falho, mas eu não fico a me culpar por isso e no dia seguinte tento fazer melhor e assim a vida anda. Então, caso tu estejas a tentar desenvolver um hábito, tente gradualmente. Tentar gradualmente vai querer dizer comece de pequeno, pouco a pouco. Suponhamos que tu queres desenvolver o hábito de praticar exercícios físicos. E essa foi a técnica que eu apliquei para desenvolver o hábito de praticar exercícios físicos. No primeiro dia, eu não comecei logo me bombardeando com inúmeras repetições, exercícios físicos complexos, coisas difíceis. O que eu fiz? Comecei com, por exemplo, suponhamos que tua meta diária seja de 100 flexões e 100 abdominais. O que eu fiz? Primeiro dia, decidi determinar que vou começar com 50 flexões em repetições de 10-10. Comecei e ia fazendo pouco a pouco. À medida que ia passando uma semana, eu tentei melhorar ou aumentar o meu número de repetições. E caso eu não aumentasse o meu número de repetições, fazia variação de execuções e tentava melhorar ainda mais a minha execução dos exercícios para que eu possa alcançar uma boa performance neles e não pudesse contrair lesões ao decorrer da realização dos exercícios. Então, para desenvolver um hábito não tem muito segredo. O importante é a consistência e resiliência e a disciplina. É importante tu procurares trabalhar nele todos os dias para que possa se tornar um hábito real. E um hábito que eu esqueci de falar aqui é o hábito de arrumar a cama. Arrumar tua cama sempre que acordar. Então, esses são os 3 hábitos dos quais eu queria compartilhar convosco que eu fui desenvolvendo ao longo de 2 anos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não é um vídeo com script como os outros, também tenho tentado ser um pouco mais natural possível. E deixa o like caso tenha gostado do vídeo, deixa o seu comentário em relação aos hábitos e quais hábitos tu gostarias de desenvolver também. E compartilhe com 2 amigos para ajudar a crescer a comunidade do canal. E não se esqueça de se inscrever, até agora somos 15 inscritos. Vamos ajudar a crescer a comunidade do canal. E é isso.